E hoje também, né, é especial quando a gente se reúne para estudar a palavra, cada grupo nas suas classes. Isso também nos alegra muito o coração, né? Amém. Irmãos, ah, o tema o título, né, que escolhi para nossa reflexão nessa manhã tem um pouco a ver com o que o Marcelo acabou de dizer na sua oração, né? E a gente não combinou, ele não sabia meu sermão, mas o título do meu sermão essa manhã será Vamos completar a missão. Amém? Vamos completar a missão. Vamos juntos completar a missão. Nós vamos a Atos, capítulo 14, e vamos ler do 19 até o 28. Atos 14, do 19 ao 28. Atos 14. Eu sei que os irmãos acabaram de se assentar, mas se você pudesse colocar em pé mais um momento, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 14, a partir do verso 19 até o verso 28. O registro que nós vamos ler é o relato, né, do final da primeira viagem missionária de Paulo. Diz assim a palavra do Senhor. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atalia. Dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. Tenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo, nos dê compreensão dessa Tua palavra. Pai, pedimos que não apenas os nossos ouvidos, Senhor, estejam abertos à Tua voz, mas também nosso coração esteja sensível a receber a Tua palavra, aberto para receber a Tua palavra, nossa mente aberta a receber a Tua palavra, para que no nome de Jesus, essa Tua palavra possa transformar as nossas vidas, a Tua igreja, o Teu povo, o rebanho que o Senhor pastoreia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Vamos completar a missão. Maria, só para eu saber, a imagem está ok? Tá. Mas pode segurar aí, não precisa colocar agora não. Depois a gente coloca. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é o final da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que começou lá no capítulo 13. Então, lá no capítulo 13, nós começamos a ler esse relato e agora a gente chega ao final. E a gente chega ao final dele, a gente está caminhando, né, para esse final, e eu quero retomar com os irmãos os versos 19 e 20, que diz assim, esse momento, né, na última cidade, onde eles passaram, nessa primeira, na ida, né, vamos dizer assim, depois eles vieram voltando, passando novamente por todas as cidades, mas na sua ida, quando eles chegam à cidade de Listra, diz o verso 19, que judeus de Antioquia da Psídia, primeira cidade lá onde Paulo teve uma desavença com os judeus, e depois Icônio também, onde eles tiveram que fugir, porque havia um plano para apedrejar Paulo. Quando eles chegam em Listra, esses judeus que vieram de Antioquia e de Icônio convenceram as multidões, diz o verso 19 no final, e apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando como morto. Apedrejaram
o apóstolo Paulo? Bom, não precisa me responder, mas eu queria muito que você refletisse sobre essas palavras. Depois de ser apedrejado, quantos de nós continuariam a missão? Depois de você ser apedrejado, você continuaria a pregar o evangelho? Imagine por um instante Paulo sendo arrastado à força até perto dos portões da cidade. A turba está enraivecida. Eles o puxam e o empurram, gritando contra ele, gritando para que as multidões o apedrejassem. Eles chegam até perto dos portões da cidade e então o derrubam no chão e começam a atirar pedras contra ele. Paulo é ferido, machucado, provavelmente desmaia, e daí então o dão como morto. E terminam de arrastar o seu corpo para fora da cidade e o deixam lá, para que agora possa apodrecer no tempo. Esse era um gesto era uma forma, né, de desonrar aquele que morreu. Ao invés de sepultarem, né, com honras ali adequadamente, deixar o corpo para ser exposto ao tempo, ao sol, à chuva, para apodrecer, era uma forma de desonrar aquele que foi morto. Os discípulos então conseguem chegar perto do seu corpo depois que a turma vai embora e percebem que, de alguma forma, o apóstolo não morreu, ele ainda está vivo. Respiram um pouco aliviados, mas ainda muito apreensivos, eles então o ajudam a levantar. Paulo afirma: vamos voltar para a cidade. Barnabé diz: deixa que eu te ajudo. Segura então em volta do meu pescoço. E ambos, juntamente com um punhado de discípulos, voltam para a cidade. Talvez nesse momento você pensasse: vamos voltar para casa? Seria esse o meu pensamento? Seria esse o teu pensamento? Vamos voltar para casa? Só para a gente lembrar, por muito menos, João Marcos já tinha ido embora. Lembram disso? Ele vai embora logo no início da viagem. E agora? É o primeiro momento onde eles são realmente agredidos. E aí? Talvez eu diria: vamos voltar para casa. Mas Paulo diria: vamos completar a missão. Por que, Paulo? Você acabou de ser apedrejado, você quase morreu. Por que completar a missão? Eu acredito que Paulo daria 3 motivos. Não estão no texto, estão em um outro texto do capítulo 9, mas eu acredito que se esse diálogo tivesse acontecido, Paulo nos daria 3 motivos. Primeiro motivo, pelo qual nós não vamos voltar para casa, mas vamos completar a missão. Primeiro, pela convicção daquele que nos chamou. No caminho para Damasco, em Atos capítulo 9, verso 5, o próprio Senhor Jesus disse para Paulo: eu sou Jesus a quem persegues. Então acredito que o primeiro motivo que Paulo daria é: porque eu tenho certeza daquele que me chamou. Quem me chamou foi Jesus e eu vou completar a missão pelaquele que me chamou. O segundo motivo que Paulo daria é pela convicção do para que Cristo o chamou. Eu sei quem me chamou e sei para que ele me chamou. Atos 9, verso 15 diz: ele é para mim, isso palavras do próprio Deus a respeito de Paulo, ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome entre os gentios. Paulo era um homem que sabia para que Cristo havia o chamado. Paulo era um homem que sabia para que Cristo havia o salvado. Ele sabia para quê? Para levar o seu nome, para ser um instrumento escolhido nas mãos de Deus, para levar o seu nome entre os gentios. O terceiro motivo que Paulo nos daria tem a ver com a dificuldade da missão. Paulo tinha convicção sobre as dificuldades que a missão exigia. Desde o início, Paulo sabia. Capítulo 9, verso 16, o próprio Deus falou a Paulo, disse: eu lhe mostrarei o quanto lhe é necessário, quem lembra? Sofrer pelo meu nome. O quanto lhe é necessário
sofrer pelo meu nome. Paulo sabia quem o havia chamado, Paulo sabia para que Cristo o havia chamado, e Paulo sabia sobre o nível, a exigência que o ministério tinha, a dificuldade da missão para a qual Cristo chamou. E por esses motivos, por essas convicções, Paulo então continuaria e diria: nós vamos completar essa missão. Nós vamos completar essa missão. Nós não iremos abandonar. Nós não iremos para casa agora. É por tudo isso que ele não deixaria se abater e diria: nós não vamos para casa ainda. Nós vamos para Derbe. E aí no verso 20, nós vemos: mas quando os discípulos o rodearam, ele se levanta, entra na cidade, mas no dia seguinte, não há tempo a perder para Paulo. Veja o final do verso. No dia seguinte, ele parte para Derbe. Não há tempo a perder na missão. Paulo tem convicção não apenas de quem o chamou, para que o chamou, a dificuldade da missão, como ele também tem clareza da urgência da missão. Não há tempo a perder. Não há que ficar trancado dentro de casa em Listra, chorando e lamentando pela turma que não tacou pedra, pela perseguição dos judeus de Antioquia e de Icônio. Não há tempo a perder. Nós temos uma missão e nós vamos completar essa missão. Nós não vamos desanimar, nós não vamos ficar pelo caminho, nós não vamos dar a missão como metade concluída, não. Nós vamos completar essa missão. Pense nisso, irmão. Igreja, vou fazer um parênteses aqui. Vou fazer uma aplicação talvez bem repentina, bem direta, mas é importante a gente avaliar isso. Eu fiz uma pergunta a você e disse assim: quantos de nós continuariam a missão se fossem apedrejados? E aí você pensa: bom, mas no Brasil, provavelmente ninguém vai me tacar uma pedra, né? Ainda. Mas por muito menos nós abandonamos a missão. Ou não? Por muito menos abandonamos a missão. Talvez alguém não pegou uma pedra física e arremessou contra você, mas alguém disse uma palavra: ah, não gostei do que você fez. Ah, eu não acho que ficou tão bom assim. Às vezes basta uma palavra para que a gente desanime da missão. Às vezes basta que alguém que disse assim: não, mas eu vou com você e vou lá te ajudar, não tenha ido, para que você faça o quê? Desanime, desiste de ir da missão. Por muito menos nós desanimamos da missão. E aí eu fico olhando para Paulo e fico pensando: o que nos falta? O que Paulo tinha e que nós muitas vezes não temos? Bom, muitas vezes a gente não tem convicção de quem nos chamou. Porque se quem te chamou foi o pastor, foi o diácono, foi o irmão, o líder da igreja, que te chamou para fazer determinada tarefa, faz todo sentido que você desanime. Agora, quando a gente tem convicção de que quem nos chamou foi Deus, Deus espera que eu faça isso. Deus confiou isso nas minhas mãos. Isso é algo que Deus se importa e que Deus decidiu confiar a mim, aquilo que é importante para Ele. Eu vou abraçar aquilo com o melhor da minha capacidade, ou não? Eu vou abraçar aquilo com paixão, com amor, porque eu vou entender que Deus me chamou para aquilo. Ou talvez eu até entenda que Deus me chamou, mas eu não entendo muito bem o para que Deus quer com isso. O que é que Deus quer com isso? A gente tem uma dificuldade muito grande em compreender os desdobramentos que aquilo pode ter ao longo do tempo. Veja só, você começa a trabalhar com uma criança e de repente você acha que só veio um menino ou uma menina para aquele trabalho de criança que você exerce na igreja, o trabalho foi fracassado. Aí eu digo a você que você está errando em não conseguir enxergar aquela ação no longo do tempo. Sabe por quê? Quantas vezes aquele menino ou aquela menina que você está ajudando ali a discipular, talvez dali a 10, 15 anos, será um grande homem, uma grande mulher de Deus. Uma pessoa que vai levar muitas pessoas a Cristo no reino de Deus. E a gente não se dá conta daquela pequena semente que a gente está ajudando a contribuir. Às vezes você não se dá conta de que alguém colocou você, decidiu que você pudesse ajudar lá na recepção da igreja. E você está lá na porta e acha aquilo muito pequeno. Só que você não sabe, eu como pastor sei, que algumas pessoas já entraram aqui pensando em suicídio.
Você não sabe, mas eu como pastor sei, das pessoas que já me chamaram aqui no final do culto para dizer assim, pastor, hoje estava tudo pronto para eu chegar em casa e separar e terminar meu casamento. Ô pastor, eu vim para cá hoje, eu não sei porquê, eu nem sou dessa cidade, mas eu estava aqui visitando e aconteceu isso semana passada e eu estava desesperado, procurei uma igreja, entrei aqui nesse lugar e ouvi a palavra hoje, como essa palavra tocou meu coração. Eu já sei o que eu devo fazer agora em casa. Eu não estou falando de um, não. Eu podia citar uns 10 casos. Então, veja, às vezes a gente não consegue compreender o para que Deus nos chamou. E quando a gente não compreende, não tem convicção do para que Deus nos chamou, a gente desiste no caminho. Outra razão que nos faz desistir no caminho é compreender que a missão exige de nós sacrifício. Sacrifício, esforço, trabalho, dedicação. Se Deus nos confiou um ministério, um chamado, e não entenda ministério apenas como uma questão pastoral ou ser um missionário, não. Cada trabalho que a gente exerce no reino de Deus, às vezes discipulando uma única pessoa, é um chamado. E isso exige esforço, como a gente falou aqui domingo passado pela manhã. Cuidar de uma vida exige que você sacrifique. Que você sacrifique seu tempo, que você ofereça compaixão, que você ofereça graça, que você ofereça seu ombro para chorar, mas também o seu sorriso para comemorar uma vitória que aquela pessoa que está sendo discipulada por você conseguiu. E aí você comemora aquilo junto com ela, você celebra aquilo junto com ela, você valoriza aquilo que para ela é importante. E ela sente que você também se importa com ela. Isso exige que eu e você possamos abrir mão do nosso egoísmo, da tendência que a gente tem de só olhar para nós. Então, quando não se tem convicção do nível de exigência que a missão exige de nós, né, da seriedade que a missão exige de nós, a gente fica pelo caminho. Realmente, a gente fica pelo caminho. Para completar a missão, é preciso saber quem nos chamou, para que nos chamou e que é necessário trabalho, esforço, dedicação. Agora sim eu vou explicar o texto. Agora a gente entra no texto. E o texto tem 2 momentos aqui. O primeiro momento do texto é no caminho de volta para casa. É o título que eu dei. Isso vai do 21 até o 26. No caminho de volta para casa. A gente vai tirar algumas lições daqui. E depois, versos 27 e 28, é o relatório final da missão. Então, vamos pensar primeiro nessa primeira parte do texto. No caminho de volta para casa. O que Paulo fez? Paulo fez algumas coisas, eu separei 3 que achei mais importantes. No caminho de volta para casa, primeiro, Paulo renovou o ânimo dos discípulos. Primeira missão de Paulo, primeiro objetivo. Veja só, quando Paulo está voltando para casa, ele chega até Derbe, no verso 20, verso 21 fala assim: depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para onde? Para Listra, Icônio e Antioquia. Aí para ficar mais fácil a gente entender esse verso 21, deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos. Pode me ajudar? Esse é um mapa da primeira viagem missionária, tá certo? Eu fiz questão de trazer ele porque às vezes a gente está lendo o versículo e como a gente não tem muita noção da geografia, a gente fica sem entender o que é que está acontecendo. Se Paulo tinha chegado no verso 20 em Derbe, certo? Em Derbe, ok? Estamos juntos? Estão vendo ali onde está Derbe? Está bem no meio do mapa. Ele poderia muito bem continuar essa viagem para chegar em Antioquia, da onde eles partiram. E eles ainda passariam pela cidade natal de Paulo, que não está ali no mapa, mas eles ainda passariam por Tarso. Então, facilmente, eles podiam ter feito o quê? Seguimos de Derbe, passamos na casa de Paulo lá em Tarso, para a gente comer um pão de queijo, tomar um café. Depois a gente vai para Antioquia. Completou a missão, né? Para Paulo, não. É uma casca de banana de propósito. Para Paulo, não. O que Paulo vai fazer quando chega em Derbe? Faz o caminho de volta para Listra. Mas, irmão, pensa comigo, a gente acabou de ler no verso 19 que lá em Listra fizeram o que com Paulo? Apedrejaram. Aí ele volta depois de Listra para Icônio, mas em Icônio também tinha um plano para fazer o que com Paulo?
apedrejá-lo. E continua voltando para Antioquia da Psídia. E lá também qual era o plano? Apedrejá-lo. Paulo está louco. Ou não? Paulo está querendo morrer? Para que ele vai voltar para essas cidades? Os judeus acirraram os dentes contra eles, uma perseguição feroz, queriam matá-lo. Mas Paulo ainda assim está fazendo esse caminho de volta. Qual o objetivo disso? Paulo tem pelo menos 3 objetivos para ter essa coragem de fazer isso. Eu já falei das convicções, que são 3. Convicção de quem o chamou, convicção de para que o chamou e convicção da dificuldade que o ministério exige. Sim? Mas Paulo também tem 3 objetivos para fazer esse caminho. Ele não quer simplesmente se colocar em risco, o perigo de morte à toa. Ele tem um objetivo. O primeiro objetivo que o autor lista para nós é renovar o ânimo dos discípulos. Isso está no início do verso 22. Renovando o ânimo dos discípulos. Paulo e Barnabé não estavam interessados em apresentar o evangelho àqueles irmãos. Eles queriam fazer deles verdadeiros discípulos. A jornada ministerial de Paulo e Barnabé não era uma espécie de evangelismo itinerante. Já ouviu falar disso? Isso foi muito usado, né? Na década de 60, 70, até 80, principalmente com o Billy Graham, né? Fazendo um grande movimento para levar pessoas a Cristo. Mas quando chega, por exemplo, no Pacto de Lausanne, os representantes da igreja evangélica têm uma dificuldade de reconhecer aquilo como evangelismo. Por quê? Porque o trabalho, muitas vezes, de Billy Graham se limitava a levar o evangelho inicial para aqueles convertidos. As pessoas aceitavam a Jesus e o próprio Billy Graham muitas vezes disse que não tinha certeza se a grande maioria daquelas pessoas iria continuar no evangelho. Por isso que no final da vida de Billy Graham ele mudou a perspectiva de trabalho. Só um exemplo aqui que a gente conhece. Isso por quê? Porque o discipulado, que é a missão, não envolve apenas apresentar o evangelho. Envolve pegar aquela pessoa e levar ela de incrédulo até ela se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. E isso se dá por meio de um processo. Então, o objetivo deles não era fazer um evangelismo itinerante, passando por cada cidade, pregando e indo embora, não. Eles queriam formar discípulos de Jesus. A missão é o quê? Portanto, ir de fazer o quê? Discípulos, não convertidos. É diferente. Às vezes, para levar uma pessoa à conversão, basta que você apresente o evangelho a ela. Mas para fazer de uma pessoa discípulo, é necessário que haja o quê? Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Percebe? Qual é a missão da igreja? Fazer discípulo. E fazer discípulo é um processo. Não vai se dar em apenas um dia. Por isso que Paulo passou muito tempo ao longo dessas cidades. A gente lê assim rápido, mas eu não consegui confirmar essa informação, mas há alguns estudiosos que vão dizer que esse processo levou cerca de 10 anos. 10 anos passando pelas cidades e treinando pessoas, ensinando pessoas, capacitando pessoas para a obra do ministério. Segundo objetivo de Paulo era exortar os discípulos a perseverarem na fé, ou seja, encorajá-los. Isso está no verso 22 também. Exortando-os a perseverar na fé. Lembra que Paulo ele vai chegar lá nas sinagogas, ele vai pregar e ele vai dizer, olha, nós somos justificados pela fé e não pelas obras. E os judeus daquelas cidades perseguiram muito ferozmente os cristãos. Então Paulo queria encorajar, queria estimular, queria incentivar para que aqueles irmãos convertidos continuassem no caminho quê? Da salvação pela fé, pela graça. Eles não caíssem numa espécie de cristianismo judaizante, num cristianismo que tende a buscar uma justificação pelas obras. Muito provavelmente, vocês estão vendo lá em cima a palavra Galácia? Sim? Muitos historiadores vão dizer que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele estava escrevendo a essas igrejas, plantadas em Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Igrejas da região da Galácia. E quando a gente vai ler a carta aos Gálatas, a gente vê que o que mais Paulo combate? Aqueles cristãos que queriam voltar às práticas dos judeus, a circuncisão, e etc, e etc, e etc. Faz sentido?
já que ele foi tão atacado assim, faz todo sentido. Mas Paulo teve o cuidado de voltar nessas igrejas para incentivar aquelas pessoas a perseverarem num caminho da justificação pela fé, como eles aprenderam, e não voltarem atrás buscando uma justificação pela lei. Mas ainda um outro sentido em perseverar na fé é perseverar no meio das dificuldades. Por quê? Ele vai dizer assim, dizendo que em muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Em meio a muitas tribulações. O que Paulo está querendo dizer com essas palavras? Porque, cá entre nós, essas palavras deixariam muitos crentes hoje em choque. Ou não? Vou repetir. Estou lendo o final do verso 20 para você entender. Preste atenção. Dizendo que em meio ao quê? Muitas tribulações. Quantas? Tribulações. Nos é necessário entrar no reino de Deus. Isso deixaria muitos crentes por aí em choque. Por quê? Pessoas que são convencidas a entrarem na igreja e aceitarem a Cristo Jesus, apenas com um evangelho maltrapilho, dizendo assim, olha, Jesus te ama, venha para a igreja e deixe de, o quê? Sofrer. Venha para a igreja, deixe de sofrer. Venha para a igreja, seus problemas estão resolvidos. Venha para a igreja, toma aqui um cartão, um passe agora, um green card, né, de que você está livre de toda espécie de tribulação e dificuldade. É isso que o evangelho diz? Paulo está dizendo assim, olha, irmãos, vamos perseverar na fé. Porque em meio a muitas tribulações nos é necessário. Agora, essas palavras soadas da boca de Paulo têm um peso enorme para essas cidades. Porque em cada uma dessas cidades, os crentes viram Paulo sendo perseguido e atacado ferozmente pelos judeus. Então, quando o apóstolo diz, olha, vocês viram como é uma luta, como é uma guerra, uma batalha. E nós lutamos e caminhamos na fé, seguindo a Cristo em meio a essas lutas. A vida cristã não é uma colônia de férias, diria Paulo. O caminho é estreito, a porta é apertada. Por vezes, o caminho é repleto de espinhos, dificuldades, tribulações, perseguições. Muitos deles haviam testemunhado as lutas que os apóstolos passaram. Muitos tinham testemunhado o apedrejamento de Paulo. Mas nada disso iria lhes impedir de continuarem a seguir a Cristo. Tudo aquilo valia a pena por amor a Cristo, ao Evangelho e pela esperança da vida eterna. Então, sim, a vida cristã é uma vida cheia de lutas, sim. Sim, a vida cristã é uma vida de dificuldades e angústias, sim. Crente passa por luta, passa por sofrimento, passa por doença, passa por uma porção de coisas, por perseguição, por tribulação, sim. Crente passa por tudo isso e nós continuaremos a seguir a Deus por amor a Cristo e ao Evangelho. Terceiro, Paulo tinha o objetivo de nomear presbíteros, nomear líderes ali naquela igreja. Veja no final aí, no verso 23, verso 23, e nomeando-lhes presbíteros. Então, o que Paulo vai fazer? Vai nomear presbíteros naquelas igrejas, em cada igreja, orando com jejum e consagrando-nos ao Senhor. Então, depois de oração, depois de jejum, depois de busca pela presença de Deus, o que eles vão fazer? Vão consagrar pessoas, vão encorajar pessoas a se tornarem líderes na igreja. A igreja é um organismo, mas também é uma organização. Igreja é um organismo? Sim, mas também é uma organização. E para uma organização crescer forte, saudável, é preciso formar novos líderes que auxiliem no ensino, auxiliem no cuidado. Então, o que a igreja está fazendo? A igreja está fazendo aqui o conselho de Jetro. Lembram do conselho que Jetro deu a Moisés? Moisés, você não pode cuidar de todo mundo. Não foi isso que Jetro disse? Falou, olha, nomeie pessoas que cuidem de grupos de pessoas. E esse cuidado com esses grupos, esse cuidado multiplicado na vida do povo, vai fazer com que você não fique sobrecarregado, Moisés. Então os judeus pegaram aquilo e levaram aquilo para onde? Para as sinagogas. E dentro do judaísmo começaram a encorajar o quê? Líderes. Quando você vai ler o livro de Levítico, você vai ver isso acontecendo.
né, como devem ser esses líderes, as funções, os trabalhos divididos em responsáveis por esses trabalhos. E o cristianismo vai fazer o que com isso? Vai incorporar essa filosofia da multiplicação do quê? Do líder, para ter ensino e cuidado. Paulo sabia que o ministério não dependia apenas de uma pessoa. Paulo sabia que para a igreja se desenvolver, essas igrejas não deviam estar apenas dependentes da igreja em Antioquia. Deveriam ter suas próprias lideranças formadas. Então, Paulo e Barnabé não tinham nenhuma intenção de alimentar alguma forma de dependência naquelas igrejas, mas ajudá-las a se desenvolverem, a crescerem por meio de uma liderança capacitadora. E esses líderes foram escolhidos sobre total dependência de Deus, com oração, com jejum, foram consagrados. E então o cuidado da igreja foi multiplicado. Esses pastores teriam a função de ensinarem o povo a crer em Jesus e a combater os falsos ensinos, a cuidar dessas pessoas. Versos 24 e 25 diz assim: atravessaram a Pisídia e chegaram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia. Vamos ver isso no mapa então. Vamos lá, verso 23. Atravessaram a Pisídia. Então, Pisídia é aquele nome maior que está ali entre Antioquia e Itália. Atalia, perdão, é aquela região. Eles atravessam a Pisídia, chegam novamente aonde? Em Perge. Foi o primeiro lugar onde eles começaram a pregar, lá onde João Marcos foi embora. E anunciando a palavra em Perge, desceram para Atalia. E agora então eles pegam um navio e voltam para Antioquia. Então o que a gente está vendo ali? Todo o caminho de volta dessa viagem. 9 cidades ao todo, nessa primeira viagem missionária. Só de curiosidade, 2.544 quilômetros percorridos. Muito ou pouco? O que vocês acham? 2.544 quilômetros percorrido. Entre barco, caminhada, provavelmente alguma espécie de mula, jumento, carroça, enfim, para poder fazer uma viagem boa, né? Uma viagem boa. Longa viagem, pregando o evangelho. E no final, o texto relata para nós um relatório de como essa missão termina. Relataram tudo o que Deus havia feito, diz o verso 24 aí na parte B. Observe bem, irmãos, que eles não relatam o que eles haviam feito. Olha só o que o texto diz. Quando chegaram e reuniram a igreja, então eles reúnem a igreja de Antioquia, relataram tudo o que quem tinha feito? Deus. Olha o detalhe aqui. Não é Paulo e Barnabé dizendo assim, olha o que a gente fez. É eles dizendo para a igreja, olha o que Deus está fazendo. Diferente, não é? É bem diferente. O objetivo do relatório não era receber glória para aquela caravana missionária, mas era encorajar a igreja sobre o que Deus estava fazendo. Quando a gente dá um testemunho na igreja de algo que Deus está fazendo, não é com o objetivo de ter glória, não, mas é para que a igreja possa ter sua fé fortalecida do que Deus está operando em nós. Já estou caminhando para o final. E ele fala no final do verso 27, uma coisa também que me chamou muita atenção. Ele diz assim, o que Deus havia feito por meio deles, e o finalzinho diz assim, e como abrir a porta da fé aos gentios. O que isso quer dizer? Como abrir a porta da fé aos gentios? Paulo está dizendo aqui para a igreja que o sucesso do trabalho não foi baseado na capacidade que ele e Barnabé tinham de convencer aquelas pessoas sobre Cristo, mas a própria obra da graça de Deus. As pessoas não se converteram a Cristo por causa do argumento de Paulo, mas pela ação do Espírito Santo. É Deus quem rompe as barreiras e abre a porta do coração dos pecadores à fé em Cristo. É isso que ele está dizendo. Igreja, não foi a nossa capacidade, não, mas foi a mão poderosa de Deus que abriu a porta do coração dos gentios. E no verso 28, então, vai dizer que eles ficaram ali durante muito tempo, porque a igreja precisa dos missionários, sim, mas os missionários também precisam da igreja. E a missão é realizada em ligação com a igreja local. Então, é a igreja que enviou Paulo e Barnabé
e agora essa igreja os sustenta e os acolhe como seus missionários. Além disso, tudo que eles passaram um tempo longe, agora também passarão um tempo ali sentados, sendo ministrados, sendo abençoados. Veja, todo aquele que se levanta para pregar também precisa sentar para quê? Para aprender. Todo aquele que exerce alguma função na igreja também precisa ter humildade de fazer o quê? Sentar para aprender. E Paulo e Barnabé tinham isso. Quero propor para os irmãos 3 aplicações desse texto, além das que eu já falei, para a gente poder terminar hoje aqui. As 3 coisas que eu acho útil que a gente fale e coloque em prática na nossa vida. A missão é fazer discípulos e não convertidos. Eu acho que isso fica claro no texto. Assim como Paulo e Barnabé, nossa tarefa é mais do que apresentar o evangelho aos outros. É levar o indivíduo de incrédulo a discípulo de Jesus. E isso se dá por meio de um processo, onde aquele que aceita Cristo precisa ser ensinado, treinado e enviado para que possa fazer igual com outros. Isso sim é completar a missão. E é claro que a missão não vai ser fácil. Ela vai exigir de nós amor pelos perdidos, submissão a Cristo, compaixão sacrificial e determinação. E é aqui que a gente precisa estar convicto se nós realmente estamos dispostos a cumprir a missão ou não. A igreja cresce quando os seus líderes focam seus esforços na tarefa de formar novos líderes. Os líderes devem ajudar cada cristão, sob sua liderança, a desenvolverem suas capacidades na medida da plenitude intencionada por Deus para cada um. Em outras palavras, preste bem atenção, para a igreja ser uma igreja grande, para ela se tornar uma igreja grande, ela precisa formar novos líderes. Vou repetir, para a igreja ser uma igreja grande, ela precisa formar novos líderes, pois é assim que o trabalho não depende do esforço de um indivíduo, mas de um esforço coletivo do rebanho. Irmãos, isso aqui eu gostaria muito que você levasse para casa hoje, desse texto. A igreja não pode depender de uma pessoa, por melhor que ela seja, por mais capacitada que ela seja, por mais homem ou mulher de Deus que você acha que ele ou ela é. A igreja não pode depender de uma pessoa. A igreja precisa concentrar os seus esforços em formar novos líderes. Meus irmãos aqui que têm cargo de liderança nesta igreja, sua primeira obrigação não é liderar. Sua primeira obrigação é formar novos líderes. Formar gente que seja capaz de fazer o que você faz. Ponha isso na sua cabeça. Essa é a sua primeira tarefa na igreja. Ajudar um irmão a fazer igual o que você faz, se ele tem essa medida intencionada por Deus para fazer. Porque é assim que a igreja multiplica. É assim que a igreja alcança mais pessoas. Veja o exemplo do pastor Paulo Mazzoni lá em BH. Acho que vale a pena mencionar isso aqui. Chegou um momento do ministério que o próprio pastor conta, dizendo assim que chegou à conclusão que ele sozinho não conseguiria ser pastor de uma grande igreja, porque ele não tinha essa capacidade nele. E quando ele reconheceu isso, ele começou a pedir a Deus direção e Deus colocou no coração dele: se tiver um grupo de pessoas que sejam capazes de cuidar de outras, dessa maneira a gente consegue multiplicar o esforço da igreja. E aí começou a focar o ministério em cuidar de pessoas. Sabe quantos membros aquela igreja tem hoje? Mais de 12 mil pessoas. Como que uma pessoa, um pastor, conseguiria cuidar de 12 mil pessoas? Isso é impossível. Isso é impossível. Nem que visitasse uma pessoa por dia, não dá. Quantos anos para visitar todo mundo? Percebe? Então a igreja não pode ser limitada pela capacidade dos seus líderes. Em nome de Jesus, igreja. Perceba isso, acorde para isso. A igreja precisa ser uma igreja multiplicadora, que multiplica mão de obra para fazer o trabalho. Foque em formar pessoas, foque em cuidar de gente. Abra um espaço na sua semana, arrisque a sua vida se for necessário, mas treine gente para que seja capaz de cuidar de outros. Faça discípulos, essa é a missão. O sucesso do trabalho missionário não depende dos homens, mas da ação de Deus. É Ele quem abre a porta dos corações. Portanto, a igreja precisa andar em constante devoção e dependência do Espírito Santo, não cabendo aqui nenhum espaço para arrogância ou autopromoção. Toda ação humana que visa roubar a glória para si é pecado.
é pecado. Toda a glória na salvação do pecador deve ser dada exclusivamente a Deus. É isso que nós devemos fazer. Dar toda a glória à salvação do pecador a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus. Irmãos, eu quero, antes de orar, nós já fizemos o nosso momento ofertório, antes de orar para a gente encerrar o culto, quero dar um aviso. Nossa, botei o papel aqui dentro. Achei. Alguns avisos rapidinho. Primeiro, lá fora, irmãos, vai estar sendo vendido pelos jovens um ticket para feijoada de almoço para levantar recurso para os jovens. Então, dia 14, domingo que vem, dia 14/7, depois do culto da manhã, vai estar sendo vendido a feijoada para abençoar o Ministério dos Jovens. Lembrando que o Congresso dos Jovens está chegando aí em agosto, outros trabalhos também. Então, não deixe de participar. Já garanta logo o seu ticket, né, para poder ajudar os jovens a se organizarem para o trabalho. O valor é R$18. Tá bom? Então, dessa forma, você vai estar abençoando os jovens e vai estar dando um descanso lá para a esposa, que não vai ter que fazer almoço. Vai ter a feijoada, né? Glória a Deus. Outro aviso, irmãos, a nossa ceia, ela é sempre celebrada no segundo domingo, só que domingo que vem não será pela manhã, será à noite. De manhã eu vou estar junto com os embaixadores, no acampamento dos embaixadores, então só estarei na igreja à noite. Domingo que vem à noite vai ser ministrada a ceia do Senhor. Então venha à noite, participe da ceia, vem pela manhã, participe do almoço, vai ser uma bênção. Tá bom? E quarta-feira agora, próxima dessa semana, nós temos reunião deliberativa. Então é muito importante que você, como igreja, participe da reunião deliberativa. Inclusive, nós temos uma proposta na mesa sendo discutida que tem a ver com missões. Uma proposta que eu me agradei muito do bate-papo que a gente teve aqui na reunião de obreiros. Acho que vai ser muito interessante no sentido de mover toda a igreja a missões, a fazer missões. A gente está em campanha de missões estaduais. Então é muito importante que você participe, que você ouça aquilo que a igreja está fazendo. Amém? Vamos orar? Sim? Oi? Hoje, 18 horas, embaixadores reunidos aqui na igreja, tá bom? Sim. 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 E vamos também continuar clamando, irmãos, pela irmã Rosa. Bem? A irmã Rosa está estável, mas o quadro não é muito bom. Então vamos continuar clamando por ela. Tá bem? Se você quiser ficar sentado, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, enfim, fique à vontade. Nós vamos levantar um clamor nesse momento por essas famílias, né? Em especial, a família da irmã Rosa, nosso irmão Heitor, nosso querido irmão Heitor, e também dessa família enlutada, né? A perda de uma criança, só o Senhor para consolar os corações. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Pai, nós somos falhos, nós somos fracos, Senhor. Somos tão frágeis, Senhor. E sem o Senhor, nós não somos nada, Pai. Precisamos totalmente do teu amor, da tua graça. Carecemos totalmente do teu poder, da tua misericórdia. Nós somos pecadores, Senhor. Falhos, fracos, débeis, Senhor. Que precisam, ó Pai, que a tua graça seja sobre nós e precisam do perdão dos pecados. Precisamos que o Senhor derrame teu sangue sobre nós, o sangue precioso de Cristo, e nos purifique de todo pecado, de toda iniquidade. Nós, Pai, precisamos desse amor derramado sobre nós como igreja,
para que possamos ter a coragem, a disposição, a entrega, a renúncia, o compromisso de cumprir a missão. Nós desejamos completar a missão, Senhor. E sabemos que nós não podemos fazer isso se não for pelo Teu poder, pela Tua graça. Pai, nós também queremos Te pedir nesse momento, Pai, pela vida do irmão Heitor e da irmã Rosa, da família, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Senhor. Faz um milagre, Senhor, na vida da irmã Rosa, Pai. Como nós Te pedimos, para que isso possa ser um sinal na família, isso possa ser algo que testemunhe do poder do Senhor na vida dos filhos, dos netos, dos amigos, dos conhecidos, dos familiares e também da Tua igreja, Pai. Se for da Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, cura a Tua serva, Senhor. Para que isso seja no meio de nós um sinal da boa mão poderosa do Senhor, capaz de curar, capaz de salvar, capaz de libertar, em nome de Jesus. Ó Pai querido, também Te pedimos por essa família, Senhor, na nossa cidade, Senhor, que perdeu, Senhor, essa criança. Pai, não há palavras, não há o que dizer, Senhor, num momento como esse. Apenas clamar pela Tua misericórdia aos corações dos pais, ao coração dos familiares. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Só Tu sabes qual de nós pode entender os Teus planos, os Teus pensamentos, Senhor. Só nos resta confiar na Tua graça, na Tua bondade e no Teu maravilhoso poder de fazer com que absolutamente todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, de alguma forma, ainda que a gente não compreenda, que o Senhor possa fazer com que essa tragédia possa se converter em algo bom para essa família, Senhor. Ainda que essas palavras pareçam tão antagônicas, Senhor. Mas o Senhor, que pode todas as coisas, possa operar de maneira poderosa nessa família. E também nas famílias da Tua igreja, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe o que cada um está precisando, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer um milagre, Senhor, na vida da Tua igreja, Senhor. A quem cura, cura, Senhor. A quem salvação, que o Senhor salve. A quem libertação, que o Senhor liberte. A quem restauração, que o Senhor restaure. Que o Senhor converta o coração do marido à mulher e da esposa ao marido. Que o Senhor converta o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Que o Senhor converta o coração dos irmãos entre si. Haja perdão, haja reconciliação, haja amor, haja companheirismo, haja cumplicidade em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos pequeninos, Senhor. Abençoa nossas crianças, Senhor. Ó, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, sustenta e guarda e protege o futuro dos nossos pequeninos, Senhor. Que no meio do Teu povo cresçam homens e mulheres cheios de coragem para falar do Teu evangelho de maneira ousada, cheios do Espírito Santo e de poder. Ó, Pai querido, mais desejosos do que as coisas da eternidade, do que as coisas do mundo. Mais desejosos daquilo que o Senhor tem para nós na eternidade do que nas coisas do mundo. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos. Amém e amém.